Bom, pessoal, começando aí mais uma aula de Direito Constitucional, aula 2. Nós vamos falar sobre aplicabilidade das normas constitucionais, que seria a eficácia, né, aplicabilidade plena, contida, limitada e também as normas programáticas. Então, antes de entrar propriamente dito, né, no estudo, nós vamos relembrar aqui que estamos estudando Direito Constitucional, ou seja, as normas constitucionais. Quando estudamos o Direito Constitucional, estamos preocupados com a norma escrita, ou seja, positivada, aquela norma que é que é no sistema de normas de determinado espaço e tempo, né? Isso é o positivismo, nós chamamos de positivismo. O direito, né, positivista é aquele que está valendo em determinado espaço e tempo, né? Então a gente viu na aula anterior que as constituições elas vigoraram em alguns anos, seja por muito tempo ou pouco tempo aqui no Brasil, eram as normas positivas daquela época. Hoje nós temos a Constituição de 88 como norma positiva, né? O direito realmente que está em vigor aqui. Ela está válida aqui desde 5 de outubro de 88, né? Então, de vez em quando, esses termos, assim, positivismo, que é princípios, regras caem no concurso, então a gente também vai trazer aqui, de vez em quando, como forma de tanto de resumo, né? Da gente relembrar o anterior, mas também da gente aprofundar um pouco mais ainda os estudos, né? Então, sempre que tiver alguma conceito que eu acho interessante trazer nas aulas futuras para relembrar também as aulas anteriores, eu vou trazer para a gente conseguir fazer uma forma mais completa do curso aqui. Então a gente estudou na aula passada, né, os princípios, que são o quê? O que são os princípios? São conceitos mais abstratos do que as regras, né? Ele aponta na direção de valores. Então a gente está falando de coisas que a gente não consegue definir de forma clara. Então o que é soberania, né? A gente tive que explicar de um pouco o que é soberania, o que é dignidade da pessoa humana. Então esses são os princípios. Eles vão nortear as demais regras, as demais normas que vão servir de base, né, para tudo aquilo que vem depois. Esses são os princípios. Então a gente viu com detalhes, né, os princípios na aula anterior. Então a partir de agora a gente vai começar já a olhar não os princípios, mas as regras, tá? E as regras elas são o quê? Elas têm um comando mais claro e estipulam determinada conduta. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição, que diz que o poder público e a coletividade devem preservar o meio ambiente para esta geração e para as gerações vindouras. Então, olha só, como aqui já a regra ela já determina que você deve fazer alguma coisa ou que você não deve fazer alguma coisa, né? A regra é diferente do princípio. Enquanto o princípio é mais abstrato, né? A regra já é um pouco mais definida para que ela veio no propósito dela, né? Então, o que é uma coisa abstrata, né? A gente tem que lembrar daquelas pinturas feitas pelos artistas, quando eles pintam faz uma figura bem abstrata, quer dizer que não tem forma, né? Não tem, cada um vai interpretar de um jeito, cada um, é isso aí realmente que é um princípio abstrato, né? E não tem uma forma, não tem uma definição clara, mas cada um vai interpretar de um jeito. Soberania pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para você. Dignidade da pessoa humana pode ser também uma definição para mim, para você pode ser outra. Então, esses são os princípios, eles são abstratos, eles são interpretáveis. Já as regras não. Elas são claras, elas determinam ali, em preto e no branco, né, como dizem aquele ditado, né, quais serão essas atitudes ou não das pessoas, tá? Então, de vez em quando cai aqui também em prova o que é princípio, o que é regra. E é interessante a gente saber sobre isso. Então, já entrando no estudo de hoje, aplicabilidade das normas constitucionais, né? Nem todas as normas constitucionais têm a mesma eficácia imediata. A doutrina classifica as normas quanto à sua aplicabilidade e eficácia, conforme a intensidade e a necessidade de regulamentação infraconstitucional. Então, o que significa? Às vezes, determinadas regras da Constituição, elas vão ter uma aplicabilidade rápida, imediata, né? Assim que foi publicada a Constituição, ela já passa a ter, digamos assim, já entrou em vigor no nosso território brasileiro, né? Então, vamos ter daqui a pouco aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos direitos sociais, todo mundo tem direito de ir e vir, né? Então, qual é a questão, essa questão que a gente vai ter que analisar aqui? Se ela é uma norma de eficácia plena, se ela é uma norma de eficácia limitada ou contida, né? E primeiro vamos entender o que é uma norma de eficácia plena. Então, as normas de eficácia plena são aquelas que assim que entram em vigor, né? Elas já começam a ter todos os efeitos rápidos, imediatos, e não preciso de mais nenhuma regulamentação, de nenhuma lei, não preciso de mais nenhum ato normativo ou executivo para que ele possa estar em vigor no Brasil. Temos exemplos aqui, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário.
Então esse é o artigo 2º da Constituição, e é uma norma de eficácia plena, porque não precisaria, né, de mais nada que regulamentasse isso. Do efeito que a Constituição determinou que são os poderes, não precisa de uma nova lei dizendo que o legislativo é um poder da União, né? Que o executivo é um poder da União, o judiciário também. Não, as leis já vieram já definindo outras coisas, né? Como é que vão funcionar esses órgãos, né? Como é que eles vão se relacionar entre si. Então isso aqui é uma norma de eficácia plena. Outro exemplo, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então essa previsão constitucional, ela também é plena, né? Não precisa de uma regulamentação para que te garanta que você não precisa ser torturado, né? Que você não pode ser torturado, ou então submetido a um tratamento desumano. Então isso aqui é uma norma de eficácia plena, né? Absoluta, já está em vigor desde a promulgação da Constituição. Agora, uma norma de eficácia contida, ela é bem parecida também com a norma de eficácia plena, porém, ela é um pouco mais contida, como diz o nome, né? Então, olha só o exemplo aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, isso aqui, né, seria uma forma de eficácia plena, né? A gente não pode trabalhar quando a gente quer, exercer um ofício, exercer uma profissão. Eu não posso estudar, fazer um curso que eu quiser. Realmente, isso aqui é um direito pleno. O exercício de trabalho também é uma atividade que eu tenho de forma plena. Porém, nós temos aqui uma limitaçãozinha, né? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E olha só o que isso aqui quer dizer. Apesar de o trabalho, o ofício, a profissão, os estudos serem livres, nem sempre eu vou poder exercer todos eles. Por exemplo, eu sou formado em administração. Eu não posso simplesmente entrar num curso de medicina, né, e me cadastrar como médico. Não posso, porque tem que atender as qualificações ali que a lei estabeleceu para que você possa ser um médico, né? Para que você possa ser um advogado, você tem que passar, por exemplo, aqui, ó, na prova da OAB, né? Você tem que ter o curso de direito. Então, realmente, é livre, é pleno o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Realmente isso é livre. Porém, você tem que atender certos quesitos, você tem que atender certos comandos ali que a lei vai definir, né? Então, isso aí não foi a Constituição que veio e trouxe essa limitaçãozinha, né? Não foi a Constituição, foram as leis. Então, já nós chamamos de norma de eficácia contida, né? Essas normas da Constituição, elas são quase plenas, digamos assim, são quase plenas, né? Mas elas não são limitadas. A gente vai ver daqui a pouco, né? O que é uma norma de limitada? Tá aqui, ó, norma de eficácia limitada. Exemplo 1, participação nos lucros ou resultados de uma empresa, né, desvinculada da remuneração, e excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então isso aqui garante, essa norma aqui, esse artigo 7º, inciso 11 da Constituição, garante que os lucros da empresa que você trabalha, você tem direito de receber, que você pode participar também na gestão da empresa, só que ele fala assim, conforme definido em lei. Então já é diferente. A lei vai dizer, a lei vai ter que dizer como é que vai ser essa participação, né? O percentual que você vai receber. Será que eu vou receber metade? Será que eu vou receber apenas 1% ou 100% ou 99%? Então a Constituição não deixou claro isso. Ela apenas disse que isso aí tudo vai ser definido em lei. Então é uma norma de eficácia limitada, né? Por que limitada? Porque ela vai realmente depender de uma lei para que possa, né, garantir esse direito. Então, olha só, sem lei, o direito não pode ser exigido. Então, esse aqui é o problema da norma de eficácia limitada. Enquanto que na norma de eficácia contida, a gente pode trabalhar, né? A gente pode exercer o emprego, exercer as profissões. Claro que a gente vai ter que atender ali algumas vezes a lei, né? Mas nesse caso aqui não tem como eu garantir, né? Eu receber essas participações ou na gestão da empresa ou nos lucros, se não tiver uma lei. Enquanto não tiver uma lei, eu não posso, não tem como receber. E isso aí, né? Esse inciso aqui. Só que depois isso aqui foi regulamentado pela lei 10.101 em 2000. Então, quando eu estava nos Correios, eu lembro que eu estava trabalhando, a gente recebia ali percentual, né? Todo ano era feito um cálculo e no final do ano a gente recebia ali em torno de 1.000 ou R$ 700, depende dos lucros, né? Do ano que a empresa conseguia fazer. Então, era isso aí, a norma de eficácia limitada, né? Ela
realmente vai depender de uma lei. Não basta estar na Constituição o meu direito garantido se eu não tiver uma lei que regulamente isso. Aí tem um exemplo 2 aqui. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, dependendo da edição de uma lei, para que essa proteção se concretize. Hoje já temos, né, o Código de Defesa do Consumidor. Enquanto não existia esse Código de Defesa do Consumidor, não havia proteção do consumidor, digamos assim. Então aqui segue o mapa mental. Essa definição, essa teoria foi feita pelo brasileiro José Afonso da Silva, e ele estudou, né, o direito constitucional, de doutrinador do direito constitucional, e ele falou que a norma de eficácia plena, ela produz efeitos, né, sem que seja necessário uma lei. Ela tem uma autossuficiência, elas são normas de aplicabilidade, que direta, imediata e integral, né? Direta, imediata e integral. Enquanto que a norma de eficácia contida são normas que possuem inicialmente as mesmas características da norma de eficácia plena, mas que guardam a peculiaridade de poder ter sua eficácia restringida, né? Então é um pouquinho mais limitada a eficácia dela. Daí serem normas de aplicabilidade direta, imediata e não integral. Elas são diretas, são imediatas as duas aqui, mas a plena é integral e a contida não é integral, né? Como você viu lá, você pode trabalhar, é um exemplo, né? Mas não totalmente em todos os cargos, né? Não totalmente em todas as funções, digamos assim. Você vai precisar cumprir alguns requisitos legais ali. Mas você pode trabalhar onde você quiser, mas cumpra ali o que você tem que cumprir, dependendo do cargo, né? Então isso aqui é uma norma de eficácia contida. E as pessoas às vezes confundem com a norma de eficácia limitada e eficácia contida, justamente porque elas são mais restritas. Só que as normas de eficácia limitada, elas não conseguem produzir os efeitos. Será necessária a força integrativa, né, de uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, né, uma lei menor que a Constituição, ou por algum órgão que aqui a norma atribua tal incumbência. Possui, assim, aplicabilidade indireta, imediata, né, não imediata, né, e reduzida. Então a norma de eficácia limitada, ela precisa, limitada lei. Você lembra, né, o Ed? Limitada lei, precisa de uma lei. Não pode exercer, né? Não, ela não vai ter eficácia enquanto não tiver uma lei. Então, é essa aí, basicamente, a diferença entre as normas de eficácia constitucional, né? Temos aqui mais algumas observações desse mapa mental. Aí que fala também normas de eficácia exaurida. Como o nome diz, são normas que já surtiram seus plenos efeitos e por isso não possuem mais eficácia, tendo essa se exaurido. Por exemplo, o artigo 2º do ADCT. O que é o ADCT? A gente viu na aula passada, né? O ato das disposições constitucionais transitórias, que são aqueles artigos que estão no final da Constituição. Então eu não lembro o que é esse artigo 2º, mas pode ser um artigo tipo assim, essa lei vai começar, a Constituição vai começar a vigorar a partir desse dia, né? E pronto. A partir de 10 dias, digamos que fosse um artigo assim. E assim que passar esses 10 dias, ela já cumpriu o seu efeito, ou seja, ela já exauriu o seu efeito. E assim são normas que já produziram todos os efeitos e não possuem mais eficácia. Então esse artigo 2º aí, do ADCT, já cumpriu seu efeito e tem uma norma de eficácia exaurida. Deixa eu ver aqui o que é esse artigo 2º. E previa a realização de um plebiscito, né? Para Constituição. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Defeito que houve esse plebiscito, aconteceu e tá aí a Constituição, tá tudo bem, né? Então, essa norma já foi cumprida, não tem mais o que fazer ali, mas ela continua lá, né, como forma histórica, né? Porque não precisa ser apagada, nem precisa ser alterada mais. Aqui temos mais também algumas observações. Deixa eu ver aqui, essa aqui. Aqui fala a restrição das normas de eficácia contida. Aqui é um assunto um pouquinho mais avançado, né? E também fala aqui também das normas de eficácia limitadas, que elas subdividem-se, né? Eu não sei, mas a gente vai dar uma olhada aqui, porque vai que cai algum exercício, né? Alguma prova. Então vamos ver aqui, as normas de eficácia contida podem acontecer de 3 formas. Por meio do legislador infraconstitucional, por outras normas constitucionais e através de conceitos jurídicos indeterminados, como bons costumes, utilidade pública, etc. Se cair uma questão com isso aqui, já é um pouco mais avançado, né, o nível. Uma questão um pouco mais difícil. Eu não lembro de ter visto isso em prova, mas eu acho que isso aqui já cai mais em provas de nível superior. A gente vai filtrar daqui a pouco as questões.
Eu acho difícil a gente achar alguma coisa relacionada a esse nível médio. Ainda fala aqui também das normas de eficácia absoluta, são as normas intangíveis ou não, emendáveis. São as constantes do artigo 60 do parágrafo 4º, ou seja, cláusulas pétreas. É interessante isso aqui, que isso aqui já tem mais chance de cair em prova. Quando fala uma norma de eficácia absoluta, está falando de uma norma que não pode ser alterada, né? E cláusulas pétreas, a gente vai ver isso mais na frente, mas fala da questão do voto, da questão da... Não sei se é soberania, deixa eu ver aqui, cláusulas pétreas. Mas temos 4 cláusulas pétreas. Direitos fundamentais também, né? Separação dos poderes, forma federativa do Estado, né? Então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem ser divididos, não podem ser separados, aliás, né, do Brasil. Então, seria isso aí. Elas são as normas constitucionais de eficácia absoluta. Temos também aqui, né, outra observação, as normas constitucionais de eficácia limitada, que elas podem subdividir-se em dois pontos. Normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios institutivos, ou organizatórios ou organizativos. Eu acho que isso aqui já é um pouco mais difícil em nível médio, né? A gente já vai ver daqui a pouco. E também normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios programáticos, ou apenas normas programáticas, né? Esse aqui já é mais fácil de cair. São os que estabelecem programas, metas, objetivos a serem desenvolvidos pelo Estado, típicas das constituições dirigentes. Impõe um objetivo de resultado ao Estado, não diz como o Estado deverá agir, mas o fim a ser atingido. É aquilo que a gente viu na aula passada, né? São objetivos que o Brasil tem a conquistar ainda, né? São objetivos fundamentais do Brasil, são normas programáticas. Então, por isso o Brasil faz programas como Fome Zero, Bolsa Família, Bolsa Escola, financiamentos. São programas que visam atingir um objetivo que seria reduzir as desigualdades, né? Eliminar, erradicar a pobreza, a marginalização. Então, essas normas de eficácia limitada de princípios programáticos. Então, tá aqui a observação, né? Mas a gente vai daqui a pouco ver na prova. Essa norma de eficácia limitada de princípios institutivos, a primeira, né, que eu vi aqui, eu acho que cai mais em prova de nível superior. Se você perceber bem, assim, as coisas que são mais difíceis, eu não tento, assim, bater muito na minha cabeça, né? Como você viu na aula de direito administrativo ali, porque geralmente as coisas bem difíceis não caem no nível médio. Então não tem porque você, tem que memorizar isso aqui. Não, basta você entender um conceito às vezes, porque a maioria das coisas que caem na prova de nível médio são as questões mais fáceis, digamos, de serem entendidas, né? São assuntos que se correlacionam, né? Então, esses assuntos aqui vai se relacionar às vezes com direito administrativo, vai se relacionar com a administração pública. Então, tem assuntos que são mais fáceis, né? Os assuntos mais difíceis, geralmente, eles não caem em nível médio, eles caem já em nível superior. E às vezes, né, os materiais de cursinhos, eles trazem muitos conceitos, muitas definições que às vezes nem vão cair na sua prova, né? Então é interessante a gente sempre estudar aquilo que mais cai, aquilo que realmente é interessante para provas de nível médio. Normas programáticas subespécies das limitadas, né? Isso aqui a gente... Isso aqui seria meio que um resumo aqui. Acabei de falar, né? Acabei de falar sobre as normas programáticas. Ela é uma subespécie das limitadas, ou seja, uma divisão ali, né? Como a gente viu. Norma programática, por exemplo, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Realmente a saúde é um direito nosso. É um dever também do Estado. Aí para isso tem um programa de ação estatal, que é a criação do SUS, né? E o STF entende que já era direito subjetivo à saúde, inclusive fornecimento de medicamentos. Se eu não me engano, isso aqui já está meio que caindo por terra, essa questão dos medicamentos. Então, às vezes o medicamento é muito caro, já o STF já está entendendo que nem sempre, né, o Estado vai ter que fornecer. E isso aqui tá dando um grande problema, né, juridicamente aí no Brasil. Mas para a prova a gente precisa entender isso aqui. Uma norma programática, ela está falando de objetivos, né, programas que vão se realizar durante um tempo, não vão ser conquistados de maneira muito fácil. São programas que são contínuos, né, durarão anos e anos e anos. Outro exemplo aqui, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, políticas públicas de preservação ambiental serão exigidas. O STF, em várias decisões, reforçou que normas programáticas ambientais são plenamente exigíveis. Aqui deu um exemplo de Fome Zero, né? Já falei.
Mas esse exemplo aqui é um programa, né? Um exemplo de programa governamental. Então está aí o resumo da aula de hoje. Hoje foi uma aula um pouquinho mais rápida, e realmente um assunto bem pequeno. Classificação das normas constitucionais, eficácia plena. Elas são auto-aplicáveis, né? Produzem todos os efeitos desde a promulgação da Constituição e não precisa de lei. Não precisa de uma outra lei para que elas produzam seus efeitos. Então elas têm aplicação direta, imediata, né? E integral. Exaure a vontade do constituinte. Então, o defeito que ela foi ali criada, a pessoa já está satisfeita, a pessoa que fez a Constituição, né? Olha só, o ADI 939 do Distrito Federal. A STF reconheceu que o princípio da anterioridade tributária tem eficácia plena. Isso aqui acho que é difícil cair na prova também, mas vamos deixar aí para a gente, para fim de estudo didático, né? Norma de eficácia contida ou restringível. São auto-aplicáveis, mas podem ter seu alcance limitado por uma lei ou outros meios previstos na própria Constituição. Como a gente viu, né, o artigo 5º aí do trabalho, você pode trabalhar, né, mas depende aí do que a lei entenda do que você tenha que ter como requisito, né, para você exercer essa função, esse trabalho, né. Há trabalhos não, há trabalhos que você pode realizar sem precisar, né, de uma lei, para que seja de uma lei posterior. Por exemplo, eu quero ser um ourives, não sei, eu quero ser Uber, né? Claro, tudo tem uma regulamentação, né? Você precisa ter uma carteira. Então, a maioria dos trabalhos, assim, hoje em dia, eu acho que vão ter, né, uma regulamentação. Mas, por exemplo, quero ser um cabeleireiro. Na minha cidade, pelo menos, né, não tem uma norma que diga que precisa de um curso de cabeleireiro. Então, é meio que livre aí. Você pode pegar uma tesoura, um pente, né, ou uma máquina e já fazer ali o seu trabalho, né? E, por enquanto, ainda não temos uma lei que estabeleça, né, alguma restrição em relação a isso. Então, olha só, a norma de eficácia contida é isso. Aplicação direta e imediata, porém, possibilidade de uma restrição futura. Pode ser que futuramente já tenha uma restrição para o cabeleireiro, ele precisa ser cadastrado, sei lá na Polícia Federal, na ABIN. Então, assim, dependendo aí do futuro, né, pode acontecer. Temos aqui também uma jurisprudência do STF, confirmou que a liberdade profissional é uma norma de eficácia contida, admitindo restrições legais quando necessárias à proteção da coletividade, né? Então, como falei, hoje não tem nada, mas pode ser que amanhã tenha, por conta da questão de uma tesoura, né? Tá na mão do profissional, então a gente não sabe, mas amanhã pode ter. Já a norma de eficácia limitada ou dependente de complementação, pode vir a ser na prova também, né? Elas não são auto-aplicáveis, depende de uma lei para produzir seus efeitos. Como disse, né? Participação nos lucros e resultados de uma empresa. Você precisava de uma lei. Enquanto não tinha as leis, as empresas não pagavam nem o funcionário, né? Ficavam com os lucros só para os patrões. Apesar de ter essa lei hoje, né? Nem todas as empresas também partilham dos seus lucros com seus funcionários. Também não é uma coisa obrigatória, né? Mas é uma questão de direito. Se a pessoa quiser, ela vai lá, briga na justiça, né? E consegue de repente. Então, as características aqui, aplicabilidade imediata reduzida, né? E limitada também, né? E ela se divide em princípios institutivos e princípios programáticos, né? Princípios institutivos criam institutos jurídicos que precisam de lei para existir. Daí o nome, né, de eficácia limitada. Já os princípios programáticos estabelecem objetivos a serem perseguidos pelo Estado, né? Temos mais uma jurisprudência da STF. A STF afirmou que a norma sobre FGTS dependia de regulamentação legal para sua plena eficácia. Então hoje aí já temos essa regulamentação da FGTS, tá tudo certinho, né? A Caixa ali organiza essa questão, administra, né? Então isso aí são as coisas básicas que a gente precisa para a prova. E para terminar, né? Acho que aqui termina. Está terminando já. Normas programáticas, apenas reforçando aqui a ideia. Normas programáticas estabelecem programas, diretrizes e objetivos a serem alcançados pelo Estado. Elas são, lembre-se, né? São programas, objetivos que nós temos que alcançar. Que dão exemplo de saúde, mas também temos outros aí, segurança, uma infinidade de objetivos, né? Melhoria na educação, enfim, né? Eles não geram efeitos imediatos e plenos. Serve de norte para as políticas públicas. Vamos ver aqui também a jurisprudência do STF. Ele entende que as normas programáticas de saúde asseguram o direito subjetivo à saúde, já vimos isso aqui, com exigibilidade judicial, né? Inclusive na questão de medicamentos, né? Mas tome cuidado aí, fique atento nesse tema de medicamentos.
Isso demonstra que as normas programáticas não são meras promessas constitucionais. Então aí está um quadro comparativo. Tipo de norma: plena, contida, adimitada e programática, né? Ela é auto-aplicável? A plena e a contida, sim. A adimitada, a programática, não. Precisam de... A adimitada precisa de quê? De uma lei, né? Você lembra da lei, é de lei. Programática você vai lembrar, óbvio, de programas, né? Precisa de ações, programas, projetos e atividades do poder público. Então, adimitada a lei, programática seria o resto. Pode ser restringida? Norma de eficácia plena não tem como ser restringida, defeito que ela fala de seu direito. Não tem como diminuir, né? Você pode aumentar, ampliar, mas não restringir. Já a contida, sim, pode ser restringida, né? Como a gente viu. E as demais também não podem ser restringidas, né? Então, a norma contida é a única que pode ser diminuída de adimitada programática. Eu creio também que você pode aumentar, mas não diminuir ali a aplicação delas, né? Questão da dependência de lei. Plena não depende de lei, contida também não depende. Já a adimitada sim depende. E a programática também depende, né, de certa forma, de políticas públicas, né? E as políticas públicas são feitas por leis, por portarias, resoluções, estudos, né? Então esse aí é o quadro comparativo. Eu acredito agora sim, né? Com esse estudo aqui a gente consegue aceitar todas as questões. O STF vem adotando postura concretista, né? Permitindo que até normas programáticas gerem direitos exigíveis judicialmente. Então é interessante isso aqui. Isso aqui provavelmente deve ser uma decisão um pouco mais recente do STF, né? Então agora a gente vai resolver as questões. Deixa eu abrir aqui o Opera. Deixa eu só abrir aqui o Opera no programa. Beleza, pronto. Então a gente vai filtrar aí por questões não resolvidas. Direito constitucional. Tirar as anuladas. Tirar questões desatualizadas. Vamos pegar aqui o nível médio, né? Dificuldade apenas é muito fácil. De normas. Classificação das normas constitucionais é isso aqui? Não, é aplicabilidade, né? Normas constitucionais. Eu acho que seja classificação das normas constitucionais. Eu acredito que seja isso aí. Então a gente vai fazer questões da FCC e vamos filtrar aí, ver quantas questões nós temos. Deve ter muito aqui. Não tem pouco até, né? Não cai muito assim. Considera-se normas constitucionais. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. De eficácia contida, né? Então a gente quer saber aqui, não é limitada nem a plena, mas a contida. Aquelas em que o legislador constituinte tem que dizer que é um conceito, ele não está pedindo exemplo, que é um conceito. Contida de regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, produzindo desde logo seus efeitos, né? Mas deixou margem de atuação restritiva por parte do poder público, nos termos que vierem a ser previstos na lei. Parece que está certo, né? Deixou ao legislador ordinário o poder pleno de disciplinar a matéria, sem delinear os limites de tal atuação. Então eu queria lembrar só aqui, né, que quando for para resolver, você dá um pause, tente resolver sozinho. Depois que você marcar a sua alternativa, né, você dá o play e veja a minha análise, né? Uma forma de você também começar a treinar aí seu raciocínio, né? Então, deixa eu ver. Deixou o legislador ordinário poder pleno de disciplinar a matéria. Se o ordinário admite, é quase, na verdade, é quase um poder pleno, quase, né? Como a gente viu. Só que é um contido, né? Um pouquinho mais contida de eficácia dela. Regulamentou inteiramente a matéria, a qual não pode ser objeto de nenhum juiz. Aí aqui já está errado, né? E como a gente viu, pode ser contido sim, né? Deixou o legislador ordinário poder disciplinar a matéria, dependendo da norma constitucional, para gerar efeitos da existência de regras restritivas. Então, não acredito que não também previu os princípios que devem ser observados pelo poder público, sem fixar a diretriz a ser seguida na elaboração das leis posteriores. Acredito que não seja também, né? Bom, eu iria de letra A, né? Mas como eu sempre falo aqui, né? A gente está aqui no caráter
educativo. Eu posso errar aqui as questões, pode vir questões polêmicas, apesar de fácil, né? Às vezes o cansaço bate, mas importa aqui a gente tentar raciocinar um pouco, né, sobre o que a gente está estudando. Então é isso aí. Normas de eficácia plena possuem efeitos completos, eficácia contida, olha só, ou prospectiva, ainda pode vir assim na prova, né? Possui efeitos completos, no entanto, lei posterior pode restringir esses efeitos, né? O exemplo mais clássico que nós temos é do exercício profissional, das atividades empresariais, né? Então, todo mundo pode trabalhar, mas às vezes pode vir uma lei restringindo, né? É como fosse o Uber antigamente. Todo mundo podia ser Uber, agora nem todo mundo, né? Tem que ter uma EAR ali na carteira, tem que ter a carteira de motorista, né? Então, sempre a lei vai restringir ali quando é contida, sem problema nenhum. Segunda questão, TRT, é uma questão bem antiga, né? Essa daqui, 2015, então olha só, são questões que não caem muito, né? Não cai muito na prova da FCC, mas cai. Analise o artigo 2º da Constituição de 88. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Trata-se de norma de eficácia plena, contida, limitada, programática ou exaurida. Então, como a gente viu, ela é plena, né? A gente viu na aula, mas é aquela coisa. Será que aqui realmente é plena para a FCC? Então, a gente tem que analisar aqui, né? São poderes da União. E aqui não está falando nada de limitação, definição em lei. Está falando de definição em lei, então não é limitada. Está falando de que pode ser restringida na forma da lei. Não, né? Então, realmente, ela é uma norma de eficácia plena. Podia ser exaurida? Não, né? Porque não é exaurida porque, digamos assim, a norma está dizendo aqui que é isso, mas ela não perdeu, né? Não perdeu a sua característica. Continua sendo. Eu acredito que não seja exaurida por conta disso, né? E programática? Também não é programática, né? Porque não precisa de um programa. Vamos criar um programa aqui para o Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, né? Para ele funcionar. Não, né? Não há necessidade disso. Então eu iria de plena também. Tá certa aí a resposta, né? Então é assim que a gente raciocina para acertar essa questão. Então é isso, galera. A prova da FCC cobra aí, cobrava, né, antigamente assim dessa forma. A Constituição Federal declara expressamente que a norma é definidora de direitos e garantias fundamentais. Agora, direitos e garantias fundamentais. Isso aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Tem aplicação imediata, tem eficácia contida, depende de lei para entrar em vigor. Isso aqui acho que a gente ainda não viu, né? A gente ainda não viu na aula, mas tem, se eu não me engano, tem um artigo na Constituição mais para frente. Hoje a gente já viu, né? Acho que a gente já viu. Vamos ver aqui. Eu marcaria aqui a letra A, né? Porque os direitos e garantias fundamentais, como a gente viu, há alguns que são contidos, outros são limitados, outros são plenos. Só que isso aqui está falando da questão da aplicação, né? Podem ter ou não, conforme o caso, aplicação imediata, né? Para mim já seria mais isso aqui. Só que um artigo na Constituição que fala que a gente tem aplicação imediata. Então, se eu não me engano, né? Também não tem isso. Eu colocaria aqui imediata, cara. Não, mas eles têm aplicação imediata, sim. Tem aplicação. Acho que tem um artigo que fala isso. Ó, a gente ainda não viu, né? Artigo 5º. Mas a gente vai ver depois. Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, sem interferências legislativas. Aplicação imediata de eficácia, né? Então, é um assunto que a gente ainda não viu, a gente vai ver, mas é interessante, né? Pra gente ver como às vezes, a banca FCC, ela pega um assunto daqui, depois puxam de mais de trás, depois junta com um da frente, né? Então, esse conhecimento aí é interessante, né? Agora a gente vai fazer umas questões da CESP. Questões fáceis, lembra que são questões fáceis, né? Depois você pode continuar seus estudos aí, né? Questões mais difíceis, sem problema nenhum, né? Faz seu cadastro aí no site do Que Concursos, ou outro, tem o Tec Concursos, tem o do Gran Curso também. Então, olha só, as questões do CESP já são mais atuais, 2024, né? Tem uma aqui só. A norma constitucional que prevê o direito de resposta é de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata, sendo exigida, pois a edição de legislação ordinária para a tutela desse direito. Então, olha só como as questões hoje em dia não são assim tão facilzinhas como era antigamente. Bem que isso aqui é uma prova do CNJ, né?
E também exige um conhecimento do artigo 5º já da Constituição, que são direitos e garantias fundamentais, inclusive que são o assunto da próxima aula, né? Se não da próxima, né, mas da outra, porque eu estou pensando em trazer na próxima aula a questão do estudo do Ministério Público, né? Porque a questão aqui, o curso é voltado para o Ministério Público. Então, talvez na próxima aula eu estou pensando se eu vou trazer ou direitos fundamentais, que é um estudo muito grande, né? Ou se eu trago primeiro e as funções essenciais da justiça, né? Que a gente vai estudar realmente como é que funciona o Ministério Público, como é que funciona a Defensoria, né? Então, a gente vai, depois eu vou pensar melhor sobre isso aí. Se quiser comentar também, né, que estudo você quer que eu traga no próximo, ou direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º, ou sobre, propriamente dito, o Ministério Público, como funciona na Constituição, né? Aí você comenta aí, se quiser deixar um comentário. Mas, pois bem, aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, né? Apesar de ser fácil, né? A norma constitucional que prevê o direito de resposta é de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata. Eu acredito que não. Eu acredito que esteja errado. Talvez seja uma eficácia plena. Porque, se eu não me engano, o artigo diz assim que é garantido o direito de resposta. Não sei se, aí eu não lembro se tem na forma da lei alguma coisa, né? Mas eu acredito que não seja limitada. Então, então é mais fácil aí ser plena ou contida do que limitada, né? Não lembro, mas bora ver. E aí está certo, né? Olha, para o STF, o dispositivo é suficiente para garantir o direito de resposta ao ofendido. Não depende de lei para a produção dos efeitos. Então, isso aqui teve um conhecimento aí de jurisprudência do STF, né? Eficácia plena, tá? Então, fomos felizes aí na análise da questão. Olha só que interessante esse comentário aqui do Caio Vinícius. Se for norma de eficácia limitada, só pode ser de princípio instrutivo ou programático, né? Interessante esse comentário aqui dele. Quero ver se acha aqui o artigo que fala do direito de resposta. Porque a gente vai ver nas próximas aulas. Mas a gente vai estudar melhor depois o que são isso, o que é o direito de resposta. Mas, basicamente é isso aqui. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. O que é o direito de resposta? Por exemplo, alguém na Globo lá falou mal de você, falou mal dessa família, e nada era verdade. Aí você quer um direito de resposta. E você pode entrar numa ação na justiça, proporcional, né, ao que você sofreu, para que a própria emissora ela se retrate, né, diga a verdade. Então isso aqui é o direito de resposta. Pode ser numa rádio também, pode ser na internet, pode ser em qualquer lugar, né? Então isso aí basicamente é o direito de resposta, né? É interessante como a banca cobrou bacana esse item. Mais uma aqui da CESP. O direito à educação, expresso na Constituição Federal, refere-se a programas a serem implementados pelo Estado, certo? Eu acredito que sim. Possui aplicabilidade imediata, necessita de lei infraconstitucional integradora para produzir todos os seus efeitos, haja vista ser uma norma de eficácia contida. Então, respondeu aí essa pergunta? Analisou e deu um pause, né? Eu vou começar a comentar aqui. Eu acredito que o erro dessa questão seja falar que... cadê? Falar de programas, né? Seria então uma norma de eficácia limitada, né? Só que aqui ele fala que é uma norma de eficácia contida. Então não tem como ser contida e limitada ao mesmo tempo. Porque os programas, né? Uma norma programática, ela que vai trazer os programas, né? Norma de eficácia limitada. E aqui fala que é contida. Então eu acredito que o erro da questão, um dos erros da questão pode ser isso aqui. Então o que eu acho interessante, toda vez que você vê um erro na questão, trate ela como errada, né? Agora, se você vê um acerto na questão, não trate a questão como certa. Então a gente tem esses detalhes aqui na prova. O direito à educação, aí às vezes a pessoa lê, direito à educação expressa na Constituição, refere-se a programas. Aí isso aqui é certo, aí a pessoa já marca certo, né? Então não é assim. Se você vê uma coisa certa na questão, não trate a questão como certa. Trate ela como questão certa até aqui. Possui aplicabilidade imediata, também eu acho que está certo até aqui. Necessita de lei infraconstitucional integradora. Pode ser até que sim, né? Pode ser que não. Agora, haja visto ser uma norma de eficácia contida, aí, como eu digo, você achou erro na questão, não precisa ler mais nada às vezes, né? Já trate como errado. Então vamos ver se eu acertei. E olha só, tanto de comentários aqui, né?
uma questão um pouco polêmica e foi 14% de erros. Direito à educação é um direito social. Os direitos sociais são de eficácia limitada, dependendo de uma ação do Estado. Então, realmente, aí o erro da questão foi falar, né, que ela é uma norma de eficácia contida. Então, é como o Felipe Henrique disse aí. Se você. Basta você olhar para o Brasil. Você não vê que o Brasil tem programas de educação, né? Tem um, sei lá, um programa de para questões rurais, questões na capital, programas de universidade, né? Bolsas aqui e ali. Então você vê que e não é uma eficácia plena, não é uma eficácia contida também, uma eficácia limitada, né? Porque tem programas ali que vão garantir esse direito, né, pra gente. Então eu acredito que seja isso aí. Vamos ver, resolver aqui a última da PRF. Eu acredito que esse assunto não foi cobrado na MPAP até hoje. Eu acho que não, né? Mas as próximas aulas, elas já foram, assim, já serão mais importantes, que elas são mais cobradas. Mas apesar disso, é interessante a gente entender esses assuntos mais básicos, para que a gente consiga analisar melhor, né, as próximas aulas. Então, olha só, o mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação de ministro do STF. Atribuição de. Acho que isso aqui não é. Acho que isso aqui não é questão de aplicabilidade, mas como a gente estudou, né, sistema de freios e contrapesos, a gente vai relembrar aqui o que que é. Então, legal isso aqui, né? A gente vai fazer isso aqui de vez em quando também. Isso aqui a gente estudamos na aula passada. O que que é o check balance, né? Sistema de freios e contrapesos. Não sei se você lembra, mas é a questão de interferência, né? De um poder no outro. O poder legislativo às vezes interfere no executivo, às vezes interfere no legislativo, etc., um no outro. Então seria isso aqui. E a questão está falando do quê? Sistema de freios e contrapesos é aplicado no caso da nomeação dos ministros do STF, que é uma atribuição do presidente e depende de aprovação do Senado. Então eu acredito que seja certo na questão, porque está falando aqui de um poder, né? Ali está de forma harmoniosa. Então eu quero nomear um ministro do STF. Mas quem vai nomear esse ministro é o presidente da República. E quem vai aprovar e sabatinar, né? Como a gente fala, sabatinar é isso, né? Vai ter que ser aprovado ali pela maioria do Senado Federal. E isso aqui vai ser estudado com mais de forma mais incisiva, né, na parte do poder legislativo. Mas isso aí, ó, interessante, uma questão que a gente estudou aí na aula passada, né? E cai na prova. É porque às vezes o site aqui não classifica certo a questão também. Interessante, né? De vez em quando isso vai acontecer no nosso estudo. Considera-se programática a norma constitucional, segundo a qual a educação, direito de todos, dever do Estado e da família deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Eu acredito que esteja essa questão. O que que você acha aí? Deu pausa, né? Viu aí? Eu acredito que esteja certo, né? Porque nós temos aí, por exemplo, escolas particulares. A prova do TCE de Rondônia. Temos questão de escolas particulares, né? Maternal ali. Então é uma colaboração com a sociedade. Não é só o Estado que promove a educação. Apesar de ser uma norma programática constitucional, às vezes também nós temos aí a sociedade colaborando, né? O meio ambiente a gente não viu que é dever de todos. Então também tem a colaboração da sociedade, né? Não é só do Estado. E, por fim, vamos ver aqui umas questões da FGV. Vamos ver aqui como é que a FGV trata esse tema, se ela trata, né, atualmente esse tema. Duas questões apenas. Então, a FGV lembra, né, que ela é uma questão um pouquinho mais elaborada. Tem a prova de 2022 do auditor fiscal do Amazonas e da Angenessa do Rio de Janeiro. Aqui está falando de direitos individuais e coletivos, que já é o tema da próxima aula, né? Então, não sei se a gente vai ver essa questão. Acredito que a gente não vai ver essa questão. Vou deixar para a próxima aula isso aqui. Maria e Joana, estudiosas do direito constitucional, travaram intenso debate a respeito da força normativa de normas programáticas, concluindo corretamente ao fim que normas dessa natureza. Então, o que são normas programáticas? Que elas limitadas, né? Que precisam de programas para alcançar objetivos. Então, elas somente terão força normativa produzindo algum efeito na realidade após a integração pela legislação infraconstitucional
Isso aqui é plena de. Então, olha só. Isso aqui é plena, contida ou limitada? Você tem que pensar assim. Isso aqui é uma contida, né? Porque ela precisa de uma lei infraconstitucional, né? Precisa de uma lei para produzir efeito. Então é contida. Somente adquire eficácia após integração pela legislação infraconstitucional. De novo, mesma coisa, né? Isso aqui seria uma norma contida, não programática, que a gente quer a programática. Somente podem ser programática, né? Dá até para lembrar de problemática, né? Então são problemas que temos que resolver durante o tempo. Somente podem ser utilizadas no controle de constitucionalidade, quando nem existir norma de eficácia plena que possa. Isso aqui você vê que viajou legal essa alternativa, né? Eu acredito que não seja ela. Mas deixa ela aí em stand-by, né? Poxa, volta para analisar qualquer coisa. A exemplo de qualquer norma de eficácia contida, não enseja o surgimento de posições jurídicas definitivas, já que seu alcance era delineado pela legislação. De novo, fala aqui de legislação infraconstitucional. Acredito que esteja errado. Por ser eficácia, mas de modo limitado, devendo direcionar a interpretação dos demais comandos da ordem jurídica, além de revogar normas infraconstitucionais preexistentes que se mostrem incompatíveis com ela. É uma questão muito difícil, viu, essa aqui. E é fácil, hein? Essa aqui é questão fácil da FGV. Então, olha só, essa questão aqui, eu deixaria para. Quando eu pego uma questão bem difícil, assim, bem que a FGV todas são difíceis, né? Deixa ela para depois. Vou fazendo as fáceis, né? Tenta fazer questões fáceis enquanto você tá fazendo a prova ali. Seu cérebro tá trabalhando ali no subconsciente, né? Quando você volta, às vezes, você vê melhor. Mas como a gente tá estudando aqui, né? Eu não posso me dar o luxo de demorar muito. Então eu vou marcar logo a letra E tá certa ela, né? Então, olha só, ela fala que ela é por ser eficácia, mas de modo limitado. Não é que a gente realmente viu, ela não é plena, é uma eficácia mais limitada, né? Assim como a norma contida. Realmente. Deve direcionar a interpretação dos demais comandos da ordem jurídica. Né? Exato, né? Quando se temos uma norma programática, uma problemática, né, resolver, então ele vai orientar as demais normas, né? A Constituição vai orientar para que as outras normas elas também resolvam aquele problema, né? Aquele objetivo ali que está previsto na Constituição. Além de revogar as normas infraconstitucionais preexistentes que se mostrem compatíveis. Claro, né? Se você tem o direito aí, se você quer resolver o problema da marginalização, da pobreza, reduzir a desigualdade social, um exemplo. Será que as normas que vierem contra isso não vão ser revogadas? Não vão ser inconstitucionais? Sim, né? Essas normas vão ter que ser canceladas, digamos assim, né? Então seria exatamente aí essa questão. Mas é uma questão difícil da FGV, viu? É fácil, né? Pelas estatísticas aqui, as pessoas. Aqui, mas tem um pouquinho mais de erro, né? Então, quanto mais a questão é elaborada, mais as pessoas erram, né? As pessoas aqui se confundiram com a letra A. Então, olha só, elas se confundiram aqui com uma norma de eficácia contida. Então, veja bem, sempre tente entender o que é uma norma de eficácia contida, eficácia limitada e plena. Que a alternativa geralmente ela vai trazer isso. Ela vai trazer uma ou outra. Eles não vão fugir muito além disso, né? Tente jogar os itens. Não, isso aqui é contida porque fala de lei, né? Falou de lei, é limitada, né? E é isso? Não, falando de contida, né? Pode ser restringida, né? E na limitada, sim, nós teremos que ter a lei, né? É exatamente isso aí. Realmente a limitada, né? A programática, ela tem que ter uma lei, tem que ter. Só que essa lei aí, né? Ela vai depender dessa lei. Então tem essa questão. Aqui eles falam que ela produz efeito. Não, a norma limitada não vai produzir efeito. Só quem produz é a norma plena e a contida. A limitada vai necessariamente precisar, né? Bem que fala isso, né? Após sua integração pela legislação infraconstitucional. É por isso que eu agora entendi porque as pessoas erraram essa alternativa aqui. Pensando bem, né? Que fala somente terão força normativa. Talvez o erro dessa questão seja até isso aqui. Somente terão força normativa. Toda vez que você vê uma palavra, né? Somente, apenas, tome cuidado, né? Produzindo algum efeito, né? Então essa alternativa aqui é muito estranha. Algum efeito? Não seriam todos os efeitos? Aí fala só de algum efeito. Somente terão força normativa. Será que ela não tem força normativa antes de ter uma lei? Talvez ela tenha força normativa antes da lei. Agora a questão de aplicabilidade é diferente, né? Então, ele sempre vai na alternativa ó, mais limpa, né? Mais correta. Que às vezes tem isso, a questão vai ter duas respostas certas, né? Ou duas respostas, digamos assim, quase certas. Você vai ter que realmente entender o assunto, né? Para
não errar na prova. E aqui tem muito comentário nessa. Não, tem 19 apenas, né? Eu acho estranho ter pouco comentário aqui nessa questão. Respondi essa questão mais 4 vezes. Mas ainda não vi um comentário aqui que eu acho que tinha que ter, que seria analisando bem item a item, né? Eu quero ver se tem mais questões difíceis aqui da FGV. Fácil e médio, bora ver. Eu acredito que não tenha tanta questão assim, mas tem. Mas é isso aí, galera. Eu não vou mais responder a questão da FGV, que a fácil já tava naquele nível. Então bora responder mais uma só. Essa aqui é de qual? TCE do Pará, né? Tribunal de Contas são provas difíceis também. É, a gente quer saber qual é a norma. Se é eficácia plena, contida limitada, instrutivo, olha, caiu aqui instrutivo, limitada de natureza programática ou ordinária e aplicabilidade regulamentável. Então tá falando que aqui, emenda constitucional número X, acresceu um novo direito fundamental ao rol do artigo 5º. Então ele acrescentou um novo direito, né? De acordo com a nova norma constitucional, o direito seria reconhecido na forma descrita, mas sua incidência poderia ser afastada nas situações referidas em lei. Então aqui de cara eu já marcaria contida. Porque fala aqui o quê? Criou-se um novo direito, ele vai ser reconhecido, mas pode ser afastado nas situações definidas em lei, né? É aquela história lá das atividades remuneradas, né? Dos trabalhos. Você pode trabalhar, mas pode ser afastada, né? A incidência na lei. Pode ser restringida ali o lembro do cabeleireiro, né? Por enquanto, pode ser exercido aí, normal, mas pode ser afastado ali algumas coisas depois na lei. Beleza, então isso aqui é forma contida, tá? A FGV, ela é tão avançada que ela também bota restringível. Mas é isso aí, você entendeu aqui, basicamente aí para matar 90% aí das questões de aplicabilidade, né? Como eu disse, se quiser, tiver com dificuldade, se aprofunde no estudo. Reveja os vídeos se precisar futuramente. E o direito é isso aí, né? Às vezes eu esqueço aqui de trocar o número da aula, né? Agora que eu botei aula 2, tá? É porque eu tenho que trocar aqui tudo manualmente. Mas é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Ela ficou um pouco extensa, mas foi importante aí para entender todos os conceitos relacionados e não deixar dúvida nenhuma, né? Se ficou com dúvida, retorne aí, veja com mais calma, porque eu expliquei umas 3 vezes aí e resolvi questões aí de forma bem extensiva, né? Então é isso aí. Até o próximo vídeo a gente vai falar sobre o Ministério Público ou direitos fundamentais aí. Então deixa aí nos comentários se quiser sugerir aí alguma coisa também, apresentar críticas, etc, tá? Até a próxima.